Uma hora, vamos começar, gente. Então, só reforçando, essa live é parte de um projeto que a Local Web lançou, que chama Juntos no Digital, tá? Esse projeto, o objetivo dele é ajudar os empreendedores nesse momento difícil agora, que estão com uma série de dúvidas, uma série de problemas para resolver, precisa saber como vender mais, como resolver os problemas que virão, enfim. Então a Local Web criou esse movimento para ajudar esses empreendedores a essas questões que eles mesmos estão levantando, que são os pontos de maiores dúvidas e problemas deles, tá? Então, tá tudo disponível, além das lives, a gente tem vídeos, tem uma série de artigos, a gente tem uma parte de mentoria também, que o empreendedor pode marcar com algum especialista, e daí ele vai ter 30 minutos para que a gente consiga ajudar a esclarecer a dúvida dele específico, tá? Então, participem, acessem lá, tudo é gratuito, é juntosnodigital.com.br, todo esse conteúdo é gratuito, divulguem para os seus amigos que acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente, tá? Então, vamos lá, meu nome é Luiz, eu sou o responsável pelo marketing da Local Web e, enfim, um dos criadores do projeto. E a ideia desse papo é que eu mais ajude a conduzir, porque a especialista é a Alissa, tá, gente? Eu sou uma negação para aspectos jurídicos, mas eu não tenho por que falar de aspectos jurídicos, sendo que eu tenho uma grande especialista aqui na live com a gente, tá? Então, Alissa, pode se apresentar, por favor? Legal, bom, eu sou a Alissa Workman, eu sou sócia do Matos Filho e eu sou responsável pela coordenação do atendimento de clientes da indústria de tecnologia e entretenimento. Acho que, só para contextualizar todo mundo, o Matos Filho é um escritório que tem todas as áreas do direito, então todas e quaisquer práticas a gente tem dentro do escritório, e esse foco que eu faço é justamente para tentar atender por interesse, por área de interesse do cliente. Então, eu trouxe aqui algumas questões que eu acho que são as mais relevantes nesse momento super complexo que a gente está vivendo, né? E eu queria, inclusive, parabenizar a Local Web pela iniciativa do Juntos no Digital. Acho muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Acho que essa necessidade de conteúdo fundamentado é essencial nesse momento, porque realmente tem muita coisa saindo, tem muitas novas medidas por parte do governo e todo mundo precisa de ajuda para se situar nesse momento de crise. Então, obrigada pelo convite. Como o Luiz falou, a gente vai passar aqui então por questões trabalhistas, questões contratuais, questões fiscais e algumas outras dicas importantes para pequenas empresas. Eu vou tentar responder todas as perguntas, fiquem super à vontade. O que eu não conseguir responder, fiquem super à vontade para me mandar e-mails, que eu me comprometo a responder por escrito. O meu e-mail é lisa.workman@matosfilho.com.br. E também fiquem à vontade para acessar o portal único do Escritório Matos Filho, que tem todo esse conteúdo que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, tá bom? Legal. Bom, acho que a gente pode começar, então, pelas questões trabalhistas, que eu acho que tem gerado o maior número de dúvidas nesse momento, né? Pois é. Tem um monte de coisa nova, né, que foi criada especificamente para isso, né? Essas possibilidades de redução de salário, de afastamento, enfim. São coisas que a gente até então nunca havia cogitado e que, obviamente, ninguém quer fazer isso, vai todo mundo fazer o possível para que não tenha que tomar esse tipo de atitude, né? Porém, para algumas empresas, acredito que para muitas, vai ser questão fundamental de vida ou morte, ter que afastar alguém, ter que diminuir salários, só que está todo mundo muito perdido em relação a esses tópicos, né? Então, acho que é um ponto bem importante, bem relevante. É isso aí, Luiz. Acho que a ideia é que a gente vê essas regulamentações saindo com relação ao que pode ser feito e tem um certo cuidado que tem que ser observado, né? Como conduzir essa situação. Então, apesar de não ser uma situação desejável
para ninguém, acho que faz parte da nossa realidade e faz parte do que a gente tem que definir hoje. Então, vamos lá. Acho que o primeiro reflexo que a gente teve dessa crise, né, foi a adoção de home office por muita gente, né? Então, o teletrabalho, que era uma coisa que já foi prevista na reforma trabalhista de 2017, a ideia é que as suas condições devem ser acordadas entre os empregadores e empregados. Tá? E é importante esse contrato, né, para basear esse acordo, porque a ideia é que justamente se determine qual que é a responsabilidade pelos equipamentos, pela infraestrutura, se o empregado vai ser reembolsado, como que ficam essas despesas que ele vai ter agora decorrente do teletrabalho. Então é muito importante ter isso contratualmente definido. E também é importante rever as políticas internas de confidencialidade, de segurança da informação, de uso de equipamentos. Então, tudo isso passa nessa nova realidade de teletrabalho a necessariamente ser revisto. Então, queria chamar a atenção que é importante fazer isso, que o prazo que a gente tem para fazer isso é para fazer isso em 30 dias, a partir do momento em que o empregado entrou no teletrabalho, tá? Para evitar justamente um questionamento posterior da condução desse caso. Isso você diz desde avaliar o contrato de trabalho dele para ver se já está previsto, até essa parte dos equipamentos, tudo, né? Isso, as políticas internas. Porque o que acontece? Acho que a dúvida que gera é efetivamente quem que vai arcar com essas despesas, né? De internet, de equipamentos, de como que isso vai ser acordado. Então, para que o empregado não volte depois a requisitar isso do empregador, o ideal é que tenha isso contratualmente definido. E o prazo que a gente tem na legislação é para definir isso em 30 dias, tá? Tem certo e errado para isso, porque a empresa, até onde eu sei, não pode impor que o empregado compre alguma coisa do bolso dele, né? Tem algum certo e errado ou não? O que tiver no contrato é o que vai valer, isso é soberano. Então, na verdade, assim, como a gente está numa situação atípica, o ideal é que as empresas negociem esses contratos com os empregados. Então, como qualquer contrato, isso vai ter que ser observado uma vez que definido entre as partes. Então, é muito importante que isso esteja documentado, porque senão essa colocação que você justamente fez agora, ela pode surgir daqui a um tempo. De o empregado falar, olha, eu tive que arcar com essas despesas, entendeu? Então é isso que a gente quer evitar, e eu acho que o ideal para isso é a gente ter previsão contratual de todos esses aspectos, tá? Algumas empresas estão pagando parte da internet, enfim, estão dando uma ajuda de custo, mas é importante que isso reflita no contrato dele, né? Nem que seja provisoriamente, né? É uma análise que tem que ser feita caso a caso, tá bom? Não existe certo e errado e não existe situação que pode ser aplicada a todos. Então, acho que o grande ponto aqui é que cada um tem que negociar dentro do que está acontecendo, dentro da sua realidade, dentro da sua empresa, dentro do trabalho que vai ser desenvolvido e tudo mais. A gente tem também a questão de falta justificada, né? Então, a gente tem essa previsão de orientações da OMS prevista na Lei 13979, mas o ponto aqui é que a falta, para ser justificada, idealmente ela tem que ser comprovada através de um laudo médico da empresa. Tá? Então, isso é importante, e quando a falta é justificada, aí o empregado recebe normalmente os salários e os benefícios que ele tem direito. E aí, eu acho que o que a gente começa a entrar naquela questão que você pontuou no começo da nossa conversa, que é quais alternativas que eu tenho para lidar com essa situação que eu tenho hoje, né? Eu acho que é uma situação muito difícil para todo mundo. E acho que a gente tem algumas. Acho que a primeira delas que a gente acaba vendo muito implementada é a concessão de férias antecipadas, e aí essas férias podem ser individuais ou coletivas. Tem uma previsão que saiu de que 1/3 das férias ele poderia ser pago só em dezembro, ou seja, só no final do ano. Então, isso já ajuda no fluxo de caixa das empresas nesse momento. E a gente tem também, normalmente as férias são pagas 2 dias antes do empregado sair de férias. E agora elas podem ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, elas serão pagas junto com o salário. Tá. Acho que isso daí, Lisa, deixa eu fazer um parênteses.
tem algumas empresas que elas dão a liberdade do funcionário escolher o melhor mês para tirar de férias. Nesse caso, como é atípico, ela pode impor de maneira compulsória que todo mundo saia de férias, ou que uma parte da equipe, ou que algumas pessoas saiam de férias sem ter muito essa escolha, certo? Eu acho que o empregador pode definir, mas o ponto aqui é que você pontuou muito bem, é que as férias individuais elas são muito mais fáceis de contratar, tá? Se você faz uma contratação coletiva, ela tem muito mais regras a serem observadas, se vai ser um departamento inteiro, de como isso vai ser conduzido. Então, idealmente, acho que para evitar questionamentos, férias individuais é o caminho mais recomendado aqui, tá bom? Uhum. Aí a gente tem a suspensão dos contratos de trabalho e redução de trabalho e de salário e jornada, né? Que são alternativas que a gente viu aí sendo previstas na legislação, e o curioso é que fala que, na verdade, isso tem que ser feito mediante negociação coletiva, né? Isso precisaria, que o sindicato responsável precisaria ser avisado dessa medida. Na verdade, o Supremo vai rever esse posicionamento, vai decidir se o acordo individual pode ser feito no dia 16 agora, então acho que vale todo mundo ficar atento. Nesse caso aqui, de suspensão de contratos e de redução de salário, é importante notar que eles são por prazos determinados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que você opta por fazer qualquer uma dessas duas alternativas, na verdade você acaba se comprometendo até o final daquele período. Então você não poderia, por exemplo, fazer uma redução de salário e no meio do caminho você decidir que você quer demitir aquele funcionário. Não funciona. Você tem que estar comprometido até o final daquele período. Então, por isso que é importante a gente observar isso, observar esses prazos e observar previamente as decisões que são feitas pela empresa, né? Então, é importante todo mundo ter isso muito bem avaliado antes de propor esse tipo de alternativa. Já com relação à demissão do funcionário, né, existe até uma discussão com base no artigo 502 da CLT, inciso 2, que fala o seguinte, que nos casos de força maior, que é justamente nessas situações onde você não podia prever que isso ia acontecer, e a Covid é uma situação de força maior, né, que foi reconhecido como uma pandemia pela OMS, que você poderia pagar metade das verbas rescisórias. Tá? Então, óbvio que isso tem que ser visto caso a caso, tem um monte de aspectos que devem ser analisados individualmente nessa situação, mas é uma alternativa interessante para algumas empresas avaliarem. Tá? O governo que paga essa outra metade ou simplesmente o funcionário não recebe? Não recebe. Tá. Tá? O que Só a gente tem uma lá que gente... você tinha até colocado que essa não é negociável, né? Que... deixa eu ver onde é que você... No caso de demissão, só aviso prévio, férias e 13º proporcional. Né? Exatamente. Eu acho que o ponto aqui é que a gente está falando de verbas rescisórias, tá? Então, verbas rescisórias é aviso prévio, é férias, é 13º proporcional, tudo isso são as verbas rescisórias que, nesse caso de força maior, pode ser que haja essa possibilidade de se construir essa argumentação, tá? Tá bom. Aí a gente tem também a implementação dos ajustes no banco de horas, né? Tem muitas empresas que têm bancos de horas e aí elas acabam dando um crédito, né? Então, criando créditos a favor da empresa, justamente quando o empregado não pode trabalhar. E isso pode ser compensado em até 18 meses até o fim da calamidade pública, tá? Então, legal. Acho que esse banco de horas também acaba sendo uma alternativa interessante para as empresas conseguirem se organizar. Tá? Sim, porque depois ela pode, sei lá, pagar menos hora extra, ela pode, de repente, usar essas horas, entre aspas, dos funcionários para aumentar a sua capacidade produtiva no momento de maior alta, de maior demanda, né? De novo, acho que tudo tem que ser visto caso a caso, porque você não pode também extrapolar os direitos dos empregados. Claro. Então, acho que é um ponto de atenção tem aquelas só. Questões lá de jornada, né? Que tem que ter um tempo mínimo de descanso entre um dia e o outro, que essa é soberana nesses casos, né? Exatamente. Tá, Lisa, deixa eu voltar num ponto que eu acho que esse é um ponto bem sensível, a questão de afastar o funcionário por um período
ou você diminuir a carga horária dele. Esse período é de até 90 dias, é isso mesmo? Isso, na verdade, conjuntamente eles não podem ultrapassar 90 dias, tá? Tá bom. Então esse que é o ponto, que é importante ser observado. Você pode, por exemplo, fazer redução de salário e suspensão. Só que os dois conjuntamente não podem ultrapassar 90 dias. O que a gente tem de prazo é que é 90 dias para redução de salário e 60 dias para suspensão. Tá bom. Tá? E aí a empresa fica efetivamente comprometida até o final desse prazo. Então não pode mudar de ideia no meio do caminho. E tem um ponto disso daí que o governo arca com uma parte, né? No caso não de redução, mas no caso de afastamento temporário, o governo arca com uma parte, né? Exatamente. Mas acho que a ideia é que tem que ser analisado no caso a caso também. Mas é isso aí. Tá bom. Tá? O prazo do recolhimento do FGTS, então, a gente teve os meses que seriam devidos de FGTS em março, abril e maio, podem ser recolhidos em até 6 parcelas, com início em julho. Então, isso daqui é um dos benefícios que o governo trouxe justamente antevendo essa falta de caixa das empresas nesse momento. Uhum. Acho que eu queria chamar a atenção também, e a gente teve também a redução dos percentuais do Sistema S, que são aqueles recolhimentos para Senai, Senac e tudo mais, que foram reduzidos pela metade, tá? Então, isso daí também são dois aspectos de recolhimento relacionado ao âmbito trabalhista que são interessantes. Mas o que eu queria trazer também é que tem muitas empresas que acabam se valendo de planos de PLR, revisão de incentivos de curto e longo prazo, de executivos, que é importante rever nesse momento, né? Uhum. Então, como a gente teve um rebalanceamento da nossa situação, é importante rever os termos para garantir que esses incentivos vão efetivamente ser pagos, adequados à nova realidade. Então, para todo mundo ficar atento com relação a essa forma. Mesmo no caso de regras já homologadas por sindicatos? Então, por exemplo, na verdade, sim, porque como a gente está vivendo, e aí a gente vai entrar um pouco agora justamente em questões contratuais, e assim, como a gente está vivendo uma situação de força maior e muito atípica, acho que a ideia é que você não pode deixar, numa situação contratual, uma parte muito desfavorecida. Então, nesse momento, se a empresa demonstra que ela não consegue cumprir com aquele contrato, isso deve ser revisto. Tá? E frente ao sindicato, justamente, se é um contrato averbado no sindicato. Então, acho que o ponto todo é que essas empresas têm que ficar atentas às remunerações também que estão sendo pagas e como que elas vão ser pagas. E aí, já entrando nas questões contratuais, a gente tem justamente essa previsão no nosso Código Civil, né? Que é justamente quando uma das partes fica muito afetada em decorrência de força maior, né? E força maior são esses eventos que nem esse que a gente está vivendo, onde ninguém podia prever, né, e o que está acontecendo e que acaba fazendo com que o contrato não seja execuível na forma em que ele foi originalmente previsto. Uhum. E aí a gente tem algumas alternativas, né? Então pode ser que haja a revisão do contrato, a gente pode falar que é o ideal, na verdade, que as partes busquem um equilíbrio. E existe também a possibilidade de ser rescindido, né? Então, se as partes não conseguem mais arcar com aquele contrato da forma que ele estava previsto, você pode alegar uma situação de força maior e efetivamente rescindir aquele contrato. Então, o que a gente acaba vendo é que a gente tem, e eu acho que esse é essa teoria da imprevisão, né, que a gente tem refletido no nosso Código Civil, ela é importante porque ela acaba guiando justamente muitas das relações que a gente vai viver. Então, eu trouxe isso porque eu acho que isso se aplica a várias outras áreas do direito, tá? Então, achei importante falar disso. Tem também a situação onde você não consegue executar aquele contrato, né, que seria a inexecução do contrato. Então, acho que tudo isso vale a pena também ficar atento, porque tem muita gente que não vai conseguir lidar com os contratos que existem atualmente e que foram firmados numa situação muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Né? Isso não só entre empregado e empregador, mas também entre empresa e fornecedores, parceiros, né? Porque realmente mudou tudo, né? Mudou o cenário radicalmente.
exatamente isso. Então, é importante que as empresas tentem balancear aí essas relações contratuais que elas têm. E eu acho que quando a gente fala desses desbalanceamentos, eu acho que em verificando a situação que a gente está vivendo hoje, o governo também viu que as empresas estão realmente sofrendo muito. Então, por isso que a gente vê aí uma série de medidas que foram implementadas para tentar ajudar as empresas com relação aos aspectos fiscais, que eu achei que também era uma coisa importante da gente trazer aqui e conversar um pouquinho. Tá? É bem importante. Então... Pessoal, só fazendo mais um parênteses, a gente está aqui na live falando sobre os aspectos jurídicos relacionados ao Covid, tá? A gente está nesse papo com a Alissa, que é sócia da Matos Filho, e mandem suas perguntas, tá? Podem mandar suas perguntas que a gente vai respondendo durante a live, e as que a gente não conseguir responder na live, a gente responde depois, tá bom? É isso aí. O meu e-mail também está aparecendo aqui direto, que eu vi que a Eliane está colocando, então quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para me escrever, que a gente retorna. Acho que essa situação que a gente está vivendo hoje em função do Covid é super atípica, então a gente tem uma série de reflexos no âmbito jurídico que precisam ser considerados pelas empresas. A gente passou aqui por questões trabalhistas, questões contratuais, e agora a gente vai falar um pouco das questões fiscais. Né? Deixa eu fazer uma pergunta em relação a trabalhista, só para a gente, desculpa eu estar te interrompendo, mas uma dúvida muito frequente que surge a gente paga alguns benefícios para o funcionário, por exemplo, vale transporte, vale refeição, e esses não estão indo para a empresa. Pode-se suspender esse tipo de benefício temporariamente, como vale transporte, por exemplo? Então, na verdade, deve ser avaliado caso a caso, tá? A princípio tem que ser muito determinado o que vai ser feito, né? Então, se é uma falta justificada, ou a gente está falando de um teletrabalho, então acho que cada uma das situações tem que ter isso muito bem observado, mas depende do caso que a gente está falando, tá? Tá, se eu então, deixei alguém, por exemplo, 100% home office durante esse período, tá? Eu preciso pagar vale transporte para ele? A princípio não, e a princípio isso deve estar previsto naquele contrato que a gente mencionou no começo da call, que deve ser feito quando implementado o teletrabalho. Tá, então nesse contrato a gente já coloca que vai suspender vale transporte pelo período, vale refeição se for o caso, pode transformar vale refeição em vale alimentação, enfim, vai usar a internet do funcionário, uma coisa compensa a outra, você tenta agrupar tudo isso em um contrato, as duas partes assinam e daí fica mais claro, né? Exatamente, esse contrato é super importante porque é ele que vai, ele que vai gerir essa relação de teletrabalho, que é uma coisa diferente do normal que a gente tem no dia a dia, que esse empregado trabalhava presencialmente, né? Tá bom. E eu acho que isso é super importante porque é o que a gente está vendo mesmo, né? Acho que grande parte da força de trabalho que a gente tem hoje está sendo direcionada para o teletrabalho, então a gente precisa ter essa previsão muito clara, tá? Legal. Entrando um pouquinho nas questões fiscais, então, que é o que a gente ficou de falar agora, enfim, a gente teve a prorrogação do prazo de pagamento das contribuições ao PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal e contribuição do empregador doméstico, tá? Então, essa prorrogação, na verdade, ela é relativa aos meses de março e abril, e eles podem ser pagos nos meses de julho e setembro, respectivamente. Então, na verdade, é um fôlego que o governo tentou dar para as empresas terem aí essa prorrogação. A gente teve também a prorrogação do prazo de pagamento de tributos no âmbito do Simples Nacional, que eu imagino que algumas das empresas que estão participando aqui, que estão ouvindo a gente, estão no Simples Nacional. Então, a ideia é que os períodos de apuração de março, abril e maio desse ano foram prorrogados para os meses de outubro, novembro e dezembro, para os tributos federais, e prorrogados para os meses de julho, agosto e setembro para ICMS e ISS. Tá? Então é importante se atentar a isso. A gente teve também a redução, enfim, só voltando, porque a gente falou lá, quando a gente estava falando dos aspectos trabalhistas, mas eles têm reflexos tributários, que é a suspensão do pagamento do FGTS, né, devido pelos empregadores, e a redução de 50% das contribuições do Sistema S.
tá? Então, lembrando que isso também foi feito. E uma coisa super interessante, na verdade, que o governo fez, foi a redução a zero da alíquota do IOF crédito, tá? Então, na verdade, isso daqui se aplica para todo tipo de empresa, se aplica também para as empresas que estão no Simples Nacional, mas a ideia é que na contratação de empréstimos, a partir do dia 3 de abril, o IOF crédito fica zerado. Então, aí também é uma forma de tentar ajudar as empresas. Com relação às obrigações acessórias, né, e CND, acho que a gente teve uma prorrogação por 90 dias do prazo de validade de certidões negativas de débitos, então isso é bem importante para algumas empresas que precisam de certidões para contratar, geralmente com o poder público. E a gente teve também a suspensão de alguns atos da Receita Federal, então, tanto de intimação para pagamento de tributos, atos processuais, então isso acaba mostrando como o processo administrativo também ficou afetado e suspenso em virtude dessa pandemia que a gente está vivendo, né? E a suspensão de atos de cobrança também, então encaminhamento de certidões para protesto, esse tipo de coisa também ficou suspenso. E com relação às obrigações acessórias, a gente teve a prorrogação do prazo de algumas declarações, então da DCTF, FD Contribuições, e também para a pessoa física, né? A gente teve a prorrogação do prazo de entrega da declaração de ajuste anual de pessoas físicas para o dia 30 de junho de 2020. Então, normalmente acabava no fim de abril, né? Então, enfim, acho que essas são as principais medidas. Eu vi que tem alguém perguntando aqui com relação à CND, a prorrogação foi feita através da portaria 555, tá, de 2020, e ela foi feita por 90 dias. Acho que o ponto aqui é estar todo mundo atento a isso, mas acho que tem também uma série de incentivos, né, e de dicas importantes para as pequenas empresas que a gente acaba vendo e que são super interessantes nesse momento. Então, por exemplo, a gente vê uma série de linhas de crédito e editais para o financiamento de soluções de enfrentamento ao Covid. Então, quaisquer startups que tenham aí algum tipo de solução que possa ser implementado com relação ao Covid-19, existe uma série de programas de financiamento para justamente ajudar nesse tipo de pesquisa para essas soluções. Então, isso é bem legal. A gente tem também uma série de bolsas de estudo, né, que estão sendo concedidas, e eu acho que tem um ponto que também é interessante só a gente pontuar, que é o fato que o Senado já aprovou proposta de prorrogação do início da LGPD para o início de 2021. Esse ponto é bem importante, que era agora em agosto, né? Agosto. Isso, era agora em agosto, e aí o Senado aprovou a proposta para que isso seja prorrogado para janeiro de 2021. Então, acho que, assim, de novo, é um pouco de fôlego, se isso vai ser suficiente ou não, todas essas medidas a gente acaba esperando o caso a caso. Eu vi que tem alguém aqui perguntando com relação à alocação de imóveis. A alocação de imóveis faz parte daquela situação que a gente estava conversando de força maior. Então, acho que a ideia é que tudo isso seja contratado no caso a caso. Então, claro que se é um imóvel comercial e que não está sendo usado justamente por razão da quarentena, acho que tudo isso tem que ser avaliado e levado para um contexto contratual e de negociação, onde a gente possa efetivamente balancear de novo a situação contratual das partes. Sim, acho que vai ter que ter muita negociação entre as partes aí, porque obviamente o dono do imóvel sabe que vai ter dificuldades também, mesmo se ele despeja alguma empresa, sei lá, qualquer empresa, ele despejou porque não pagou o aluguel. Ele sabe que vai ter muito mais dificuldade para alugar para outra nos próximos meses, pelo menos. Então, vai haver uma flexibilidade maior aí das partes. Então, acho que vale a pena já pensar nisso agora. Um outro ponto, você falou que talvez algumas dessas medidas sejam suficientes
mas enfim, alguns empreendedores vão ser mais afetados, tá? Nessa questão de impostos, legal, ele teve essa flexibilização, mas ele, mesmo dentro dessa flexibilização, ele não conseguiu pagar. O que você acha mais importante ele priorizar, sabe? Que tem taxas de juros menores, no caso, sei lá, não conseguiu pagar até outubro, ele vai pagar para o ano que vem. Qual que tem uma complicação menor para o empreendedor? É um super bom ponto esse que você levantou, na verdade, porque quando a gente está falando de tributos que são retidos, tipo imposto de renda na fonte, INSS, parcela do empregado, na verdade você pode até ter uma consequência penal, tá? Criminal, se você acaba não pagando esses tributos. Então, por apropriação indébita. Então, é super importante se atentar a tudo que for retido de terceiros. Então, todos os tributos que são retidos devem ser pagos efetivamente para evitar esse tipo de consequência. Uhum. Acho que, assim, idealmente também as obrigações acessórias devem ser cumpridas para demonstrar que efetivamente houve aí uma transparência e uma boa-fé do contribuinte. Uhum. A gente tem uma série de alternativas, tanto em âmbito federal quanto estadual e municipal, com relação a parcelamento. Então, isso pode ser uma alternativa, o parcelamento ordinário pode ser uma alternativa interessante para algumas empresas, para justamente evitarem carregar essas dívidas tributárias por mais tempo. Mas eu acho que é um ponto super importante isso. Óbvio que tudo tem que ser visto no caso a caso. Acho que a gente está vivendo, e acho que esse disclaimer vale para tudo que eu falei agora, acho que a gente está vivendo uma situação tão atípica que realmente é difícil a gente falar de como a jurisprudência vai se posicionar, como que os juízes vão entender, o que vai efetivamente acontecer, se e quando, mas o fato tem que demonstrar que efetivamente tem uma boa fé e que quer tentar manter os empregos, e a gente tem visto uma série de empresas, na verdade, buscando auxílio da justiça, então entrando com medidas judiciais para tentar reaver depósitos judiciais ou suspender pagamento de tributos para que seja possível manter empregos. Então a gente tem aí uma série de medidas. Eu acho que cada empresa tem que ter a consciência de olhar justamente para o seu caso específico e de poder demonstrar que ninguém está se aproveitando dessa situação, né? Uhum. E de que efetivamente essa empresa está passando por dificuldades e que no caso dela especificamente é importante que isso seja que isso seja concedido, né? O que ela está pedindo na justiça. Uhum. Então, assim, acho que a gente vai ver no caso a caso o que vai acontecer, a gente vai ver como os juízes vão efetivamente se posicionar. Acho que cada empresa tem muito a sua própria história para contar e isso é super importante. E eu acho que a gente tem também um monte de incentivos e medidas que são tomadas para cada setor específico, né? Então, a gente vê regulamentações saindo com relação à autorização do uso de telemedicina, que é uma coisa que a gente nunca teve no Brasil. A gente tem uma série de isenções com relação a importações de equipamentos que possam ajudar com relação ao combate ao Covid. Então, acho que tudo isso, só para dizer que essa apresentação, né, essa conversa rápida que a gente teve aqui, de todas essas diferentes frentes, não tem por intenção esgotar o assunto de forma nenhuma, e eu acho que, dependendo do ramo em que a empresa esteja, tem outras coisas que seriam tão relevantes quanto, mas é bem difícil a gente cobrir tudo em tão pouco tempo, mas como a gente falou no começo da live, eu convido todo mundo para acessar o portal do Matos Filho, que tem todos esses conteúdos com relação à Covid, e isso pode ajudar a dar um norte para cada uma dessas áreas diferentes. Dessas leis, desses benefícios que foram lançados aí, tem algum que você destaca com mais ênfase, que seja mais genérico para todo mundo? Então, eu acho que o que a gente tem, que é mais genérico para todo mundo, são essas medidas tributárias, né, esses benefícios. Acho que o que a gente vê bastante também são essas questões que eu acho que são grandes oportunidades, na verdade, de abertura de crédito extraordinário. Então, a gente tem, por exemplo, o BNDES
fazendo disponibilização de linhas de crédito para fintechs, a gente tem redução de imposto de importação para tecido, suporte médico, tudo que possa auxiliar no Covid. A gente tem também alguns outros produtos que entram nessa lista. A gente tem, enfim, acho que são uma série de programas específicos que é difícil falar, né? Então, por exemplo, a gente tem editais do Ministério da Economia convidando startups para participar de campanhas, né? E para buscar soluções para o coronavírus e receberem financiamento. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo, é bastante difícil a gente conseguir acompanhar tudo. Então, eu acho que os que são mais genéricos são esses, né? São as questões trabalhistas, as questões fiscais, as questões contratuais, mas o que a gente mais vê, na verdade, é um interesse das empresas por buscar financiamento e como que isso está efetivamente chegando nas empresas. Então, eu acho que a redução a zero do IOF crédito é uma medida importante. E, enfim, acho que tem uma série de consequências que a gente vai acabar vendo que ainda estão por vir do governo, né? Então, a gente tem esse julgamento do STF com relação a se efetivamente a redução do salário precisa passar pelo sindicato ou não. Isso acaba sendo procedimentalmente super importante para as empresas, para como elas vão se organizar. E a gente tem uma série de atos aí que vão acabar sendo expedidos ao longo disso, né? Acho que a dificuldade dessa realidade que a gente está vivendo hoje é justamente porque a gente não tem previsibilidade de quando isso vai acabar, de como isso vai acabar. Então, acho que tem muita coisa por vir ainda. Tá. Um ponto importante também, ele tem um pouco a ver com o aspecto trabalhista, mas algumas empresas conseguiram deixar todo mundo em home office, tá? Mas alguns segmentos não conseguem parar, sei lá, supermercado, alguns ramos que não pararam. Tem alguma coisa, por exemplo, eu tenho um supermercado e daí os funcionários precisam vir trabalhar. E daí um determinado funcionário não veio trabalhar porque ele falou, não estou seguro, não estou me sentindo seguro para trabalhar aqui porque eu sei que meu amigo está tossindo. Tem alguma coisa que a lei fala a respeito disso? Eles têm, na verdade, se ele não tem como fazer o serviço remoto, ele tem que trabalhar, infelizmente. Enfim, a gente sabe que não é todo mundo que consegue ficar em casa. O que você dá de dica para essas empresas, principalmente as que não conseguiram parar? Então, acho que as que não conseguem parar são as que são de serviços essenciais, né? Sim. Que, de acordo com as regras que foram expedidas, tem que se manter em atividade. Então, o exemplo que você deu, o supermercado seria uma delas. Agora, quando a gente falou no começo, eu simplesmente não querer trabalhar porque o meu colega está tossindo não seria uma falta justificada. Então, apesar da gente ter esse direcionamento de pandemia pela OMS, de que o isolamento social é recomendável, na verdade, para que um empregado tenha considerado a sua falta como uma falta justificada, ele precisaria ter aí um laudo médico do médico da empresa falando que ele efetivamente não tem condições de trabalhar. Então, nessa situação específica, eu acho que essa seria a solução. Não teria muito como, o empregado teria que trabalhar. Mesmo se ele, de repente, tem alguém na casa dele que é situação, grupo de risco, ou alguém efetivamente na casa dele que está com Covid, mas ele tem que trabalhar e tem que tomar os cuidados, né? Então, isso vai um pouco do juízo do médico, né? Do médico dizer se, na verdade, essa pessoa tem que ficar de quarentena ou não. Então, volta de novo para aquele ponto de que você efetivamente tem que ter aí uma recomendação médica para você conseguir assegurar que aquilo seria uma falta justificada. Entendeu? Esses daí, vou usar novamente o exemplo do supermercado, tá? Eu sou caixa num supermercado. Eu posso dizer depois que eu estava num ambiente insalubre ou não, porque isso foge totalmente, né? Não, na verdade é aquilo que a gente falou, né? A gente está falando de serviços essenciais, que tem que se manter em atividade, então, na verdade, não teria como, na verdade, você não pode dizer que isso seria
que o seu medo de ficar doente seria uma justificativa para você não ir trabalhar nesse momento. Então, na verdade, a única forma mesmo seria se você tivesse alguma recomendação médica para você não ir trabalhar. Entendi. Tá, tem uma pergunta aqui que a Cíntia mandou aqui, que é no INSS de empregado doméstico. Enfim, isso pode ser importante para pessoas físicas que têm doméstico em casa, mas também tem muitas empresas que têm empregadas domésticas para fazerem as tarefas da empresa, tá? Como que ela faz para separar a parte patronal do empregado? Porque ela está falando que a guia veio total e está ainda gerando juros. Ah, entendi. Esse é um bom ponto. Na verdade, eu acho que essa é uma situação que a gente vai ver muito, né, com relação a efetivamente como que vai se dar a implementação desses benefícios que o governo está dando. Então, eu acho que provavelmente ela deveria segregar isso e fazer isso manualmente. Então, isso, apesar da guia vir junto, você consegue destacar quais são os valores, né, numa tela anterior. Mas eu acho que efetivamente é um bom ponto, porque na verdade você acaba tendo uma dificuldade de até se valer do benefício que foi previsto, né, na portaria 139, com relação ao que a gente tem de cumprimento de obrigação acessória aí, e a operacionalização disso. Mas O idealmente Eric, você faz manualmente. Ah, legal. O Eric, do Inspirando Sonhadores, ele é lá de Recife, ele mandou aqui que os shoppings de lá, eles estão pressionando para abrirem as lojas e já se discute a responsabilidade jurídica aos lojistas em cima dos seus funcionários. Pode ser ruim para os lojistas, pois são responsáveis pelo funcionário, né? Sim, sim. Na verdade, isso é um ponto super relevante, porque se existe efetivamente o funcionário, ele poderia dizer, não nesses casos de serviços essenciais que a gente estava dizendo, mas num shopping, por exemplo, que não compreenderia serviços essenciais, que ele foi exposto ao Covid justamente em função do trabalho e por isso ficou doente, e aí o empregador seria responsável por essa situação. Então, isso é um ponto bastante importante, porque pode sim ser muito ruim para os lojistas que são responsáveis pelos funcionários. Então, acho que a gente começa a viver um momento onde a gente vai ver esse tipo de pressão acontecendo, né, de como voltar, quando voltar, mas efetivamente o empregador tem que ter esse cuidado e essa consciência com relação à saúde dos seus empregados. O empregador tem que ter essa consciência com relação à saúde dos seus empregados. É um ponto super relevante. Nesse caso, as regras são estaduais, né? Então, por exemplo, lá se Pernambuco pegou e decretou um isolamento parcial, por exemplo, então todos os shoppings foram liberados a abrir. Aí, nesse caso, não caberia nenhum tipo de ação, né? Se foi feita essa determinação estadual. Então, mas mais ou menos, na verdade, porque eu acho que, assim, de novo, a gente está vivendo uma época onde a gente não tem precedentes sobre o que a gente está vivendo, é uma situação única e ninguém nunca viveu isso antes. Agora, digamos que a loja não forneça equipamentos de segurança, máscaras, álcool gel, luvas, etc. Eu acho que isso pode sim representar um risco, mesmo que haja uma determinação do governo para que ela abra, para se os funcionários entenderem que eles estão correndo risco ao trabalharem lá. Então, eu acho que existe sim essa preocupação e essa responsabilização. Acho que esse ponto é um que todo mundo vai ter que se preocupar, porque, sei lá, dentro de 2 meses, algumas semanas, ninguém sabe o período correto, essas privações vão ser relaxadas, vamos dizer assim, tá? E daí todo mundo vai voltar a trabalhar, ou uma parte das pessoas vai voltar a trabalhar, porém o vírus ainda vai estar aí. Ele não vai morrer do dia para a noite. Então vai precisar ter esse cuidado. Então acabou a quarentena aqui em São Paulo, então aí vai caber a cada empresa determinar se fica mais tempo ou volta imediatamente, né? Mas daí voltando, é importante que tenha esses cuidados para depois não ter um risco com os funcionários dele alegar que voltou a trabalhar, mas num ambiente que estava, enfim, insalubre para ele, que estava com risco de pegar algum tipo de doença, né? Além do Covid também. Isso aí, acho que está todo mundo super ansioso para esse fim da quarentena, né? E tá todo mundo já querendo antever essa situação, mas eu acho que a gente vai ter que ir vivendo um dia de cada vez aqui e vendo como que isso vai
vai se resolver, porque sem dúvida isso é uma preocupação. As determinações que são impostas pelo presidente, pelo governo federal, elas se sobrepõem às estaduais? Então, essa é uma dúvida, assim, quase política que você está colocando aqui, para não dizer 100% política. Acho que nesse momento a gente tem que seguir, e isso leva em conta tudo que a gente estava falando com relação aos aspectos trabalhistas, com relação aos aspectos de responsabilidade das empresas. Acho que o ponto é que a gente está num momento onde é difícil, a gente tem direcionamentos diferentes do governo federal, do governo estadual, de como efetivamente isso deve ser conduzido, mas de qualquer forma eu acho que as empresas têm que ter um senso de responsabilidade. Então, uma vez que você entende o risco que você está correndo com relação aos seus empregados, com relação às suas atividades, independente do que a gente tem, isso deve ser observado. Então, não vou entrar muito nas questões de qual deve ser observada, mas eu acho que existe sim uma importante responsabilização por parte dos empregadores agora. Eu acho que assim, tem muitos negócios que eles estão rodando praticamente normal, de forma remota. Então, acho que nesses casos, se não está tendo nenhum tipo de desgaste, de perda, vale a pena ser um pouco mais conservador, mesmo depois de acabar, ser um pouco mais conservador, né? E esticar um pouco até ter uma clareza maior. Obviamente, quem perdeu venda, o cara que tem uma loja que está perdendo vendas absurdamente, no dia 1, se puder abrir no dia 20 de abril, no dia 20 de abril, no primeiro horário, ele vai abrir a loja dele. Porque, enfim, aí vira uma questão de sobrevivência para muita gente, né? Acho que a gente está num momento muito atípico e onde todo mundo fica muito ansioso para ver quando que vai ser esse momento em que tudo vai se regularizar, mas eu acho que é importante a gente ter em mente de que a gente está num momento de muita transformação e de muita inovação. Então, de como tudo isso, na verdade, a gente está vendo novas formas de desenvolver negócios, a gente está vendo que é possível trabalhar remotamente, então acho que todas as relações estão sendo redefinidas com base nessa nova realidade que a gente está vivendo, e isso é super interessante. Então, acho que a ideia é que as empresas sejam cada vez mais criativas para conseguirem se manter vivas e encontrarem esse fôlego aí que é tão necessário nesse momento difícil. Isso está muito dinâmico, né? Então toda semana as notícias mudam. Tem algum canal oficial que os advogados procuram seguir, enfim, porque tem muita fake news, muitas notícias que a gente não sabe. Qual que é o oficial, para não ter dúvida, que vocês recomendam? Então, na verdade, assim, a gente baseia todas as nossas análises, claro, nos órgãos oficiais, então, imprensa nacional, tudo que é efetivamente publicado, a Receita Federal, efetivamente, né? Então, a gente vai efetivamente no cerne de onde essas publicações estão saindo. E a gente acaba produzindo bastante conteúdo dentro de casa. Então, que nem eu falei, a gente tem um portal de conteúdo do Matos Filho, que acaba disponibilizando uma série de análises jurídicas de uma forma mais palatável e que é mais fácil do que você ir até a portaria e ler o texto de lei, porque realmente é difícil para uma pessoa que não é da área entender. Então, por isso que eu acho que é uma super contribuição quando a gente consegue ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje, e quando a gente consegue disponibilizar esse conteúdo de uma forma que as pessoas consigam efetivamente se relacionar e entender o que todos esses textos estão querendo dizer, né? Passa novamente, Lissa, o endereço daquele portal, que eu acho que é uma dica muito boa para o pessoal seguir. Legal, é só entrar no site do Matos Filho, matosfilho.com.br, e aí lá já vai ter entrada para o Único, que é o portal de conteúdo do Matos Filho. Então, todo mundo e é gratuito, enfim, você tem acesso especificamente com relação à Covid, a gente tem muito material sendo disponibilizado diariamente, super atualizado, então acho que nem eu falei, cada empresa tem as suas considerações específicas, né? Então, vale a pena se atentar para tudo que está sendo produzido lá. Legal. Lissa, mais uma vez eu quero agradecer aí o seu tempo, sua participação. Enfim, foi muito útil, pelo menos para mim, acredito que para todo mundo aí tem ajudado bastante. Você quer compartilhar o e-mail? A Ariane
colocou aí na tela. Você quer compartilhar mais algum endereço, alguma rede social? Então, na verdade, o Matos Filho está em todas as redes sociais, pode seguir. A gente tem também todo esse material que é disponibilizado. Eu fico super à disposição para qualquer dúvida que todo mundo tiver. O meu e-mail é lissa.workman@matosfilho.com.br. E, de novo, queria te agradecer pelo convite. Fico super feliz de poder ajudar aí nesse momento de tantas incertezas, né, para todo mundo. Então, espero que eu tenha ajudado. E é isso, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Ajudou bastante. Gente, relembrando que esse é um projeto do Juntos no Digital, que é da Local Web. Então, lá a gente tem uma série de conteúdos. Esse vídeo a gente vai disponibilizar lá também. Tem alguns outros temas jurídicos lá também, que até com o apoio dos advogados da Local Web também. Tá? Então é juntosnodigital.com.br. A gente vai ter live toda terça e quinta. Nessa quinta-feira a gente vai ter uma live sobre como montar um e-commerce. Então tem um monte de empresas que do nada elas eram zero digitais e agora do nada ela precisa entrar e começar a vender e não sabe por onde começar. Então a live da nossa próxima quinta-feira vai ser sobre esse tema. Então, além das lives, tem vídeos, tem uma série de conteúdos. Recomendo que vocês sigam e sigam também o Instagram da Local Web, que lá a gente vai divulgando todas essas atualizações.